Você tem receio de se expor? Tem dificuldade de falar em público? Se preocupa com o que os outros vão achar? Tem medo de ser criticada, julgada, reprovada pelos outros? Isso pode estar relacionado a traumas na sua infância e precisa transmutar esses sentimentos reprimidos, internalizados, com uma transformação para passar a ter uma vida de liberdade, com autonomia, se empoderar e ter o seu poder pessoal, com a estima te favorecendo, tendo habilidade para lidar com os fatos que ocorrem no dia a dia e lidar com qualquer situação de forma segura, confiante e equilibrada. A expressão facial, a autoimagem expressiva estampada no rosto é o estado interior, uma variedade de emoções demonstradas no semblante que estampa aquilo que sentimos, e é uma linguagem não verbal que transmite as emoções internas. A autoaceitação e a boa estima, quando se dá o direito de se expor sem medo de se revelar e ser autêntica, sem reprimir os próprios impulsos. Quando a pessoa fica vermelha diante de certas situações ou expondo-se em público, demonstra que dá muita importância ao que vão pensar a seu respeito. E quando a pessoa está em evidência, fica transfigurada, pois está sujeita à reprovação dos outros. Interiormente, sente como uma ameaça a sua integridade pessoal, como se estivesse à mercê do julgamento dos outros. A opinião a seu respeito é algo importante na formação da autoimagem e a autodefinição, sem depender da aprovação dos outros, sem medo de ser rejeitada. Não há como impedir as críticas e as reprovações. Há, sim, como evitar que isso possa interferir na sua própria imagem, sem dar importância ao que dizem a seu respeito. Se ninguém reconhecer os seus potenciais, visto que cada pessoa vê no outro aquilo que existe nela mesma, as pessoas que não estão bem interiormente exaltarão as falhas dos outros, criticando as falhas alheias. Pessoas frustradas são críticas. Já as pessoas bem-sucedidas, seguras de si, confiantes, irá enaltecer e valorizar os gestos positivos praticados pelos outros. Ser o seu próprio referencial, sendo capaz de sustentar sua força interna, da sua capacidade e habilidade de ser a sua melhor versão. É preciso estar imune a situações que denigrem a imagem e não acrescentam positivamente nada de construtivo, que nutre a autoestima e o poder pessoal no potencial positivo do ser. Faça a sua parte da melhor maneira possível. Faça o seu melhor. Tudo que está ao seu alcance de fazer da melhor maneira possível, isso será suficiente para a sua satisfação pessoal. Ninguém consegue agradar a todos, mas é possível agradar a si mesma, chegando ao final do dia, poder dormir em paz, sabendo que você fez o seu melhor. Se for buscar uma compreensão de como certos comportamentos, ao olhar para como foi a infância da pessoa, é possível identificar certos fatos que reverberam na sua vida adulta. A infância guarda feridas que moldam as emoções atuais e pode ser transmutadas. Traumas como rejeição ou abandono, a reação como medo de falhar, dificuldade de confiar. Se na infância a criança foi rejeitada,
internaliza essa emoção. Se o adulto responsável por essa criança foi ausente, não percebeu, não olhou para essa criança de ver as suas necessidades. De repente, por esse responsável estar sobrecarregado, não teve tempo para olhar para essa criança e suprir as suas necessidades. Essa criança irá sentir-se abandonada, entendendo que confiar é perigoso, e passa a evitar de abrir o coração e se expor, com medo de ser magoada, hesita, com medo de se machucar novamente, de sentir aquela dor de novo, pois na infância esperava por um apoio que não teve. Se a criança ouviu frases do tipo, você nunca faz nada direito, a criança sentiu que só será amada se acertar, tem medo de, se falhar, será rejeitada e não será amada. Se a criança foi ridicularizada por um adulto na sua infância, onde foi ridicularizada na frente dos outros, ou passou por alguma situação vexatória, ou sofreu bullying na escola, a raiva que ela sentiu ficará reprimida, abafada por dentro, no interior do seu ser. A humilhação criou uma ferida que só se manifesta como raiva. E quando se deparar por uma situação que a irrita, não terá habilidade para lidar com essa tal situação que a faz explodir. Às vezes, até sem motivo aparente, se depara com uma raiva repentina que não tem explicação para essa manifestação dessa raiva que está sentindo. Se a criança foi julgada severamente, constantemente por um adulto perfeccionista, crítico, se foi comparado com outros num ambiente crítico, ela sente que é errada e sente vergonha. Essas emoções ficam registradas internamente. Sente vergonha de falar em público, de se expor, vergonha de cometer erros, se sentindo inadequada, sente que não é suficiente. Se a criança viveu num ambiente instável, onde ocorreu muitas mudanças constantes, ou se viu brigas, ofensas, ataques venenosos que ferem, ela terá um sentimento de insegurança por passar por situações imprecisas que gerou tensão, insegurança e ansiedade. Não conseguia manter a calma, pois a ansiedade a dominou no mecanismo de sobrevivência com ansiedade excessiva. Quando esses fatores se manifestam, essas sensações, dessas emoções contidas internamente, o adulto irá se preocupar demais com o futuro. Sente um nó no peito por não saber o que esperar para um futuro com segurança. Na infância, houve sentimentos em que controlavam as suas emoções, criando feridas internas, o molde, os modelos que gerou traumas, as sombras do passado. É preciso romper os padrões, num trabalho de transmutação para alcançar a transformação, adquirindo a liberdade emocional, voltar a ser quem sempre foi, sem os traumas do seu passado e sem as feridas internas, onde as emoções sejam aliadas para nutrir. Se faz sentido para você, deixe um comentário aqui. E se você sentir que precisa de uma transformação para se livrar de traumas internos, vamos conversar. Eu te mostro como já ajudei muitas pessoas a ficar de bem com a vida, para ter uma vida leve e harmoniosa. Posso ajudar você também. Me adicione no WhatsApp. Vamos conversar. Vamos ver o que você pode fazer hoje por você que te traga o prazer na sua vida sem culpa. Permitindo sentir a doçura da vida e confiando no fluxo da vida.
pois o natural é estar saudável